Histórias subterrâneas. Toda música em mídia física é hoje obsoleto contemporâneo. Em que contextos nascem os artefatos sonoros preservados por colecionadores? Biscoito Batutas, executado pelo grupo do Pixinguinha, para Cabaré do Rio de Janeiro. Para introduzir este primeiro podcast, relacionando o som Pixinguinha e o nosso personagem Safira, a agulha do toca-discos, recorra a uma resenha crítica anônima no Instituto paulomoura.com.br sobre o CD Paulo Moura e os Batutas. A resenha intitulada Os Batutas do Fim do Século diz assim: as gravações feitas pelos 8 Batutas na Argentina pecam infelizmente pela péssima qualidade do som. Eram tempos de sistemas mecânicos de gravações, ou seja, a eletricidade ainda não havia sido admitida nos estúdios. Não havia microfone, equalização, mixagem, nada, enfim, que permitisse limpar o som emitido pelos instrumentistas. No fim do século XX, felizmente é possível ouvir uma música gravada com tal limpeza que os músicos parecem tocar na nossa própria sala. Agora vamos ouvir Pixinguinha, aos 14 anos de idade, nas suas primeiras gravações mecânicas, no ano de 1911. Você está ouvindo Irineu de Almeida, Salve a Princesa de Cristal, com Pixinguinha. Gravação 1911. Neste primeiro podcast, descreveremos a relação entre dois regimes de escritura, duas tecnologias que fixaram a arte de fazer som de Pixinguinha: o disco e a partitura. Ambas as tecnologias, a notação musical e a fonografia, se articulam culturalmente. Os estudos e práticas técnicas que deram origem ao fonógrafo provêm da mesma pergunta: qual é a explicação da sensação de afinação percebida pelo ouvido humano? Para responder, Hermann Helmholtz apresentou um valor cultural fundamental para a divisão entre ruído e música ao longo da história. Diz Helmholtz: a sensação de um tom musical é devida a um rápido movimento periódico do corpo sonoro. A sensação de um ruído a movimentos não periódicos. Esta divisão norteia a técnica de reproduzir música, separando o som musical de ruído. Para introduzirmos a história da agulha do toca-discos, apresentaremos a relação entre a prática fisiológica de Helmholtz, interessado em saber como o ouvido humano percebia a sensação de afinação. Ele encomendou ao amigo Thomas que fabricasse uma pequena máquina para grafar o som do movimento periódico de um diapasão. Vejam a imagem na capa desse podcast. Na Guerra das Patentes, esta técnica ficou consagrada à propriedade de Edison, Thomas Edison. Mas nesta pesquisa eu vou dar destaque ao modo como homens comuns, com conhecimento da técnica, podiam iniciar suas próprias experiências. Giuseppe Didino, residente em Berlim em 1915, conta como pediu à esposa para retirar todos os móveis do quarto para poder construir sua máquina de gravação. Voltando para casa às 8 da noite, nessa hora e até meia-noite, trabalhei na construção de um gravador. Depois de algum tempo consegui montar um que era uma aberração, é bem verdade, mas, mesmo assim, era uma máquina que se adequava suficientemente bem ao meu propósito. Também inventei uma caixa de som para gravação, e depois de muita luta com as ceras, utilizando instrumentos bem primitivos, e com a ajuda de alguns amigos que tocavam violão e bandolim, comecei a minha carreira como técnico de gravação. Giuseppe
Foi um dos pioneiros do áudio a trabalhar para a gravadora Favorite Records, sediada em Berlim, a primeira a gravar Pixinguinha em 1911, no Rio de Janeiro. Vamos começar por aí.